Louvado seja nosso Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Que a graça do nosso Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam conosco. Queridos irmãos e irmãs, passando aqui para gravar a última palestra, O Cume do Calvário. Que é justamente as 6 palestras que eu falei que iria gravar, como venho gravando, sobre Maria. Que tenhamos uma boa quarta-feira. Foi no Calvário que a peregrina da fé alcançou a sua maior altura. Consigo diz que Maria manteve-se resolutamente o face do pé da cruz, querendo significar que a prova mais fácil em que mais lhe custou dizer o face foi o desastre do Calvário. Não era para menos, para o entender. Eis a pergunta-chave. Sabia a mãe a interpretação teológica e messiânica daquela sangrenta morte? Sabia ela, por exemplo, tudo o que nós sabemos sobre o significado transcendente daquele horroroso final? Outra pergunta. E se soubesse tudo seu mérito, seria maior ou menor? Se sabia que cada gota de sangue era sangue redentor, que ao terceiro dia o recuperaria ressuscitado, que o Calvário era a hora mais alta da história, não seria tão difícil aceitar tudo aquilo, mas certamente Maria não sabia tudo. A mãe não era um robô insensível, um ser abstrato, isolado do seu fundo humano. Era uma pessoa normal que recebe o impacto, a influência dos que a rodeiam. E para quantos a rodeavam, o Calvário era a catástrofe final, onde tudo acabava. Por que chorava aquele pequeno grupo de mulheres distante da cruz? Segundo Marcos, sem dúvida por pensar que tudo acabava ali. E com quem andavas, Maria? No meio deste grupinho de amigas. Que disse Caifás? Declarou em resumo: acabamos com os sonhadores e acabarão os sonhos. E teve toda a razão. Quando os apóstolos viram Jesus nas mãos dos inimigos, puseram-se em fuga e 3 dias passados continuavam escondidos, com as portas bem trancadas, para salvarem ao menos a pele, já que tinham perdido o mestre. Que disse Cleófas a caminho de Emaús? Não o esperávamos, como que dizendo, mas tudo acabou. Ora bem, a mãe sentia-se desfalecer no meio deste grupo humano, tão desorientado e abatido. Se para todos aquilo era o fim, seria tão claramente para a mãe o começo de tudo? Maria era um ser normal, e como tal é de supor que o que se pensa e diz à sua volta impressiona, influi nas suas ideias e juízos. É preciso imaginar a mãe de pé no centro dos seguintes círculos humanos. Em primeiro plano, os executores da sentença, frios e indiferentes. Mas além, os membros do Sinédrio tentando ares de triunfo. Mas além ainda uma multidão de 1000 homens, entre os quais se destacam um punhado de valentes mulheres que, através das lágrimas, manifestam a sua simpatia pelo crucificado. E para todos esses grupos, sem exceção, os sonhos terminavam aqui, juntamente com o sonhador. Temos de nos situar no meio deste círculo fatal, em que uns lamentavam e outros celebravam esse desastre final,
E no meio deste redemoinho, a figura digna e patética da mãe, aferrada à sua fé para não sucumbir. No centro desta escuridão, afirma o concílio que Maria manteve resolutamente o faça-se sem atenuantes nem vacilações, perante toda aquela brutalidade consumada pela iniquidade humana, face àquela autêntica carnificina, a mãe veio a dizer: meu Senhor, um dia disseste que meu filho seria grande e morre aqui como um criminoso. Disseste que o seu reino nunca teria fim, e qual é aniquilado no primeiro assalto. Disseste que meu filho seria chamado Filho do Altíssimo, e acabou no prostíbulo da ignomínia. Os fatos estão a desmentir as palavras. Uma a uma, nada vejo. Uma negra noite tudo cobriu de escuridão. Tudo parece para a fatalidade. O absurdo apoderou-se do mundo, porém por entre as trevas brilha uma estrela. O fato de saber que para ti, meu Senhor, tudo é possível. Poderias ter evitado isto. Se podendo evitá-lo, não o fizeste, foi porque a tua vontade dispôs ou permitiu que assim acontecesse. Pois bem, se a tua vontade assim o permitiu, eis aqui a tua pobre serva para dizer: não tenho direito nem sequer para protestar contra esta carnificina a que submeteste, meu filho. Não entendo nada, tudo parece irracionalidade, brutalidade, injustiça, absurdo. Mas em nada eu sei. Tu sabes tudo e assim o dispuseste, embora eu nada veja. Digo que tudo está bem. Concordo com tudo. Amém. Faça-se. Sem nada ver, a mãe deu o grande salto no mais alto, negro e profundo dos abismos. Nem sequer Abraão, no Monte Moriá, fez tão grande ato de fé. Estava vista e evidente e estridente que tudo aquilo era um concluio miserável dos poderosos da terra. Aos romanos interessava-se lhe agradar ao Sinédrio, e no Sinédrio interessava-se acabar com Jesus. Uniram-se, pois, os estímulos da inveja, os jogos da alta política, os interesses humanos de todas as cores. Organizaram um comboio perfeitamente sincronizado e arrastaram os justos da terra dos vivos. Esta era a única explicação evidente para todos. A mãe, contudo, fechou os olhos e evidencia, passou por cima das primeiras aparências como os olhos da fé. Descobriu o seu Senhor por detrás de tudo. O Senhor que move as rodas da história e entregou-se não aos fatos em si, mas nas mãos do seu Senhor, que assim dispôs as coisas. Faça-se, foi o mais perfeito ato de fé que jamais se fez. Nunca a mãe foi tão pobre, tão grande. Nunca mulher alguma na história do mundo alcançou tamanha altura. Destacou-se daquele pequeno grupo de mulheres que chorava, avançou pela cena, colocou-se em primeiro plano e manteve-se em pé, firme no meio da tempestade, revestida de dignidade e de silêncio. É o que as palavras de João evocam quando diz:
Junto à cruz de Jesus estava de pé sua mãe. Ali não houve desmaio, nem prantos, nem teatros, nem dramas, nem lamentos, e a expressão de João não dá suporte a nada disso. Se tivesse considerado aquilo como mera manipulação humana, a mãe teria ficado desfeita com tudo. Em vez de olhar para as mãos dos malfeitores, ficou contemplando as mãos do seu Senhor, e nelas reclinou a cabeça, dizendo: de acordo, faça-se. Por isso não sucumbiu e por isso pôde manter-se firme no meio daquele furioso vendaval. Parecia uma pálida sombra, mas com a dignidade de uma rainha. Maria manteve resolutamente o fato do pé da cruz. Obrigado, mãe, porque foste magnífica. Obrigado pela tua pobreza e pelo teu silêncio. Obrigado pela tua valentia. Jamais esqueceremos as lições que nos deixaste. Sabemos que também para nós chegará um dia o Calvário. Virão os fatos inexplicáveis que fazem e desconcertam o irracional e o absurdo. Tocarão insistentemente às nossas portas um dia. Chegará o momento em que tenhamos de dizer: é preciso caminhar, mas não se vê nada. Caminhar, mas em que direção? Até chegarmos a pensar: é melhor morrer. Para essas coisas e esses momentos, comunico a tua fé e a tua valentia, mãe, a tua inteireza e elegância, para que possamos ver sobre as aparências aquela mão que conduz a história. Que o Calvário da nossa vida também seja para nós o auge da serenidade, a fonte da paz e o lugar da redenção. Shalom para vocês e até as próximas palestras de outros livros quaisquer. Boa tarde.